Boa noite mais uma vez. É sempre uma felicidade ímpar estar nessa casa, não só pelas pessoas que dirigem, que são maravilhosas e abençoadas por Deus, mas também por toda a espiritualidade que aqui trabalha, que aqui frequenta, que aqui está sempre presente. Para as pessoas de mínima percepção, o sentimento já aflora só quando a gente chega na segunda-feira para chegar aqui para estar presente. Eu separei algumas reflexões, para ser mais específico, 20 reflexões do Espírito André Luiz, para nós trabalharmos aqui no dia de hoje. Porque eu insisto sempre, estou sempre trabalhando isso aí, porque eu acho que se eu trabalhar a vida inteira esse tema, eu vou desencarnar faltando muita coisa. Então, toca muito no meu coração e eu sempre sigo ele. Não o tema, né? O sentido, a valoração, o axioma. O que eu faço com o conhecimento que eu recebo? O espírita, ele é diferenciado por si só. Não por ser melhor que alguém, mas porque ele recebe o conhecimento de uma forma pura, de uma forma liberta, sem nenhum aprisionamento. Nós recebemos, refletimos e então escolhemos praticar ou não. Por isso que é tão difícil ser espírita. Aqui não está nenhuma crítica a qualquer outro tipo de religião, e até não religião, porque eu acredito que até mesmo um ateu crê em alguma coisa para poder negar. Mas só falando que o Espiritismo, ele tem uma luz, ele tem uma claridade especial, porque se nós trazermos o conhecimento e colocarmos ele no nosso dia a dia, a vida se torna mais feliz. E por que eu digo feliz? Porque gera conhecimento. Conhecimento é felicidade. A partir do momento que eu passar a compreender o porquê existo, da onde estou e aonde quero ir, aonde estarei, eu vou passar a ser feliz. Até mesmo sem um braço, sem uma perna, cego, perfeito, lindo, feio, enfim. Tudo isso vai se tornar um estado de ser e não ser. Por quê? Porque Deus nos criou num princípio inteligente iguais. Todos nós temos a mesma oportunidade, só nós temos momentos diferentes. Por que eu digo momentos diferentes? Porque em um determinado momento a minha casa não está feliz, a do meu vizinho está. Pô, mas o meu vizinho é melhor que eu? Ele tem alguma graça melhor que a minha? Não, ele não tem. Simplesmente o estado e o momento que ele está passando é diferente do meu, por algum motivo ligado às minhas atitudes lá do pretérito na reencarnação ou às minhas atitudes desta jornada terrena. E assim eu já entro no primeiro ensinamento, que diz assim: o Espiritismo integra você no conhecimento da sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Pensem bem como é delicado. Eterna e responsável. Há 3 meses e 3 semanas eu descobri que eu vou ser pai. Delicadíssimo. Por que delicadíssimo? Porque um ser está reencarnando. Um ser foi preparado, eu não sei por quantos anos, décadas, séculos ou milênios, para estar nessa jornada terrena comigo e com a minha esposa. Qual é a minha responsabilidade perante esse ser que está reencarnando? Percebem por que eu digo que o Espiritismo é difícil? Porque a partir do momento que você tem consciência da eternidade e da responsabilidade diante da vida, nós passamos a todo instante a ter que ser responsáveis conosco e para com o nosso próximo. Não tem como fugir dessa realidade. E eu fico agora, eu passo a analisar, já passava, mas agora eu passo a analisar tudo que está relacionado à criança. E como é delicado, eu vou relembrar uma coisa que eu sempre falo. Muitas vezes, a gente vê uma criança começando a andar, aí ela cai e se machuca. O nosso instinto natural
Não, cai, se machuca não, perdão, ela cai. O nosso instinto natural é correr e levantar. Ela chora, a gente corre e levanta. Mas sem perceber, a gente passa a ensinar para aquele ser que toda vez que ele cair, eu vou levantar. Então será que eu não tenho que deixar ele no chão chorando até ele se levantar? Será que nós, nos nossos dia a dia, temos que ter alguém para nos levantar o tempo inteiro ou nós temos que aprender a nos levantar? Então é desde sempre a preocupação existencial com a eternidade e a responsabilidade. E dizem, eu li agora no livro essa semana, que nós temos que ter 2 tipos de companhia. E eu achei maravilhoso essa passagem. Por quê? A primeira companhia é uma criança com menos de 6 anos de idade. E a outra companhia é uma pessoa com mais de 70 anos de idade. Isso me impressionou por quê? Porque nós, com o passar do tempo, com tanto problema, com tanta dificuldade, com essa vida atribulada, com cada um de um jeito, e a gente vai enxergando aos pouquinhos aqui nos outros 19, a gente vai ficando cansado, amargurado, angustiado, e a gente vai perdendo o encanto pelo que é belo. E as crianças, ou os de maior idade, vamos dizer aí, uma idade um pouquinho mais saliente, mais avançada, eles têm muita coisa bela para nos passar. Só que os nossos olhos, sejam os olhos físicos ou os olhos da alma, para aqueles que não detêm a visão dos olhos físicos, está em nós essa capacidade de observação, de trazer o que é belo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que se desdobram para mostrar o belo e a gente não tem muitas vezes a capacidade de enxergar. Exemplo claro, Jesus. Quantos foram os ensinamentos? Quantos foram os exemplos? E nós já passamos de 2000 anos e estamos relutando em aprender, em a se espelhar, a viver a imagem e a semelhança. Eu estava lendo essa frase aqui e eu fiquei maravilhado com ela. E ela diz: precisamos fazer Jesus acontecer em nossas vidas, como um despertar urgente de que precisamos nos mover para que possamos ter atitudes nobres. Eu acredito que as atitudes nobres sejam o próprio cuidado, a própria responsabilidade para com a criatura eterna, porque nós somos eternos. Eu sou a Lutier, o Senhor é, o Senhor é, todos nós somos maravilhosos, especiais, abençoados, filhos de Deus. Cada um tem uma importância infinita perante a eternidade, perante os outros planetas, as outras vidas. Sei que é um pouquinho difícil para alguns compreender existências, planetas, um planeta primitivo, um planeta de prova e expiação, um planeta de regeneração, um planeta feliz. Oh meu Deus, será que existe realmente a felicidade? Claro que existe. Foi num vídeo do Vídeo Santos, do Silvio Santos, que eu encontrei uma coisa belíssima. Por isso que eu falo, todo mundo tem o que dá, né? E ele disse assim: o único motivo da gente existir é porque o bem sempre vai vencer o mal. Eu adorei ver isso, escutar isso, e é verdade. O bem sempre vai vencer o mal. Senão não tem motivo para a gente viver, não tem motivo para a gente existir. E isso é verdade. Então não importa como maior seja a responsabilidade, a dificuldade, o que nós estamos passando, a partir do momento que a gente tem a consciência e a dimensão do problema ou da situação que nós teremos que passar, nós sempre vamos vencer. Por que nós sempre vamos vencer? Porque o bem sempre vai vencer. Se não fosse assim, o Pai não tinha mandado o Filho para nos salvar exatamente na hora que tudo estava bem complicado. E salvar não é no sentido, de que eu escutei uma colega falar há poucos dias, de que ele veio e sofreu por todo mundo e nós estamos ótimos e libertos. Não, não. Simplesmente, muitos o antecederam, mas quando a mensagem não conseguia ser transmitida, o próprio Deus em Filho, né, porque é o Filho, é o irmão nosso, espiritualmente falando, né, da doutrina espírita, ele veio exteriorizar o amor, que é só o que falta para nós. O amor. A partir do momento que o amor dominar todas as nossas atitudes,
A partir do momento que o amor fazer parte de todos os elos e sentimentos, vivências, relacionamentos das nossas vidas, ele vai nos transformar imediatamente. Por que eu digo? Porque a todo momento a gente dá de mais ou dá de menos para nós e para os outros. E por que eu sempre falo assim para nós e coloco a mão em sentido a mim, ao meu ser? Porque se a gente não se amar intensamente, se a gente não se gostar, se a gente não aprender a cuidar com carinho da gente, a gente nunca vai conseguir gostar e cuidar de alguém. O amor, ele precisa ser sentido. E essa percepção, ela vem lá gradativamente fluindo no nosso ser, ao longo das reencarnações. Por isso ela é tão essencial na vida de cada um. Nós vamos aprendendo, agregando, aprendendo e agregando. E acreditem, nunca regredindo. O ser que progride, não regride. Se eu aprendi, eu não erro mais. Eu só erro enquanto eu ainda não aprendi. Podem ter certeza disso. E se eu erro enquanto eu não aprendi, eu não posso me culpar por isso. Porque eu sou um ser perfeitível, eu estou em evolução. Eu não sou nem melhor nem pior que alguém quando eu percebo que eu errei pela 50ª vez. Eu não me sinto nem melhor nem pior que ninguém. Fiz de novo, tudo bem, vamos começar de novo. Agora, da próxima vez eu não faço. É constante. Por melhor que a gente tenta ser todos os dias, sempre vai ter coisas que vai desagradar a você e ao próximo. É consequência. Por quê? Porque se fosse para a gente viver num mundo feliz, aqui não estaríamos. Nós estamos exatamente no planeta de prova e expiação, em transmissão para o planeta de regeneração, porque estamos naquele momentinho das reencarnações em que estamos afirmando, aprendendo, sentindo, agregando um pouco mais para então migrar para uma regeneração, para o planeta de regeneração. Deixando a eternidade e a responsabilidade um pouco de lado, vamos para o nosso segundo aqui. Expor o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. A gente tem uma felicidade, porque quem vai lendo os livros espíritas, quem vai observando o próprio livro dos espíritos, o Evangelho é riquíssimo, é uma luz infinita. Toda vez eu que tenho essa obrigação de fazer algumas reflexões, como estou fazendo aqui, e digo reflexão porque eu sou me considero como que é que eu sempre digo? Um educador se educando. Toda vez que eu leio ou que eu falo, meu ouvido é o primeiro que escuta. A minha voz chega primeiro no meu ouvido. Então eu estou buscando aprender com isso aqui. Eu estou tentando me firmar com esse ensinamento. Porque pensem, falar é fácil. Eu quero ver eu sair ali na rua e fazer as coisas que eu falo. E pode ter certeza, eu erro 99% da minha vida. É quase, eu não sei se chega a 1% dos acertos. Então, nós temos aqui nos mentores espirituais que nos abençoam e que nos felicitam nessa jornada de devedor. Porque, gente, não sei se vocês todos já ouviram falar em mediunidade. Alguns acham que é um prêmio. Outros já acham que é uma bondade divina. E acreditem, não é. Eu acho, no fundo, e o ensinamento nos mostra isso, que a mediunidade é um comprometimento muito sério daquele que precisa fazer mais que os outros. O médium, além um pouquinho do normal, ele tem o dever de fazer o bem, um pouquinho além, porque todos têm o dever de fazer o bem, todos. Ninguém basta não fazer o mal, vocês me entendem? Não basta simplesmente assim, eu já escutei, eu não estou fazendo nada de mal para ninguém. Aí a pessoa fica lá dentro de casa certinho, cantinho no sofá,
está tudo bem e está tudo jóia. Não, não está. Porque não basta fazer o mal, preciso fazer o bem. Sempre. Então, os mentores espirituais e o próprio Cristo nos auxiliam cotidianamente com essa infinidade de ensinamentos para nós então estarmos nos aperfeiçoando, transmitindo, elevando nós, eu digo nós, não é nós, é nós, o tempo inteiro. Todo mundo sempre tem o que dar, algo maravilhoso para dar, todos nós, não tem ninguém que não pode mudar a vida de alguém a qualquer momento, e todos os dias, com um olhar, com uma palavra, ou com os ouvidos, todo mundo sempre tem o que dar. É sempre como o sol nasce todos os dias, ele se põe todo dia, nós nascemos todos os dias para iluminar alguém. E assim mesmo. O terceiro ponto que o Espiritismo nos traz, ele suprime as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. E realmente, a morte não existe. Como eu disse, nós estamos em uma fase transitória, como já estivemos em muitas outras e como vamos estar em outras. Eu estou Everton. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. É um estado. Em algum momento nós desencarnaremos e estaremos então passando por um novo processo de socorro, aperfeiçoamento, iluminação e encarnação. E ali começa-se tudo de novo. Por quê? Porque nós estamos sempre migrando para o bem, como seres perfectíveis, prontos para se tornar de algo, vamos dizer, não reto para reto. Né? Não pode falar falha. Não se pode falar que o ser humano é falha. Nem imperfeito, porque nós não somos imperfeitos. Imperfeito é o que não tem conserto. Perfectível é o que está momentaneamente buscando a retidão, a perfeição. Em quarto, revela o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Eu adoro essa parte por dois motivos. Uma, porque passei por muitas situações de dor, e uma foi recentemente, com o falecimento da minha irmã, já contei para os que já me viram aqui, que foi muito difícil. Quando ela teve o câncer, quando eu descobri, eu entrei em choque, chorei dentro do carro por quase uma hora num dia chuvoso. De repente, um benfeitor falou assim no meu ouvido: mas você é espírito, não é? Eu escutei nitidamente no meu ouvido: mas você é espírito, não é? Vai ficar aí ou vai reagir e vai tocar o barco? Aquilo me deu um choque. Eu falei: meu Deus, por isso que eu falo que a gente aprende o tempo inteiro, porque né? Fala, estuda, nasci no berço espírita, nasci ouvindo falando sobre o espiritismo, trouxe toda uma gama de espíritos junto comigo e, na hora de uma pequena dificuldade, sucumbe. É normal, nós somos assim. É a nossa fase, senão aqui não estaríamos. Mas aí depois, então, de recobrar a consciência, de deixar o lado humano falar, porque, por favor, gente, ser espírito não é ser de ferro. Minha mãe é espírita. Minha mãe tem uma prateleira lá, eu não sei dizer o tamanho dela e quantos livros tem, mas são milhares. E ela já deu todos. Qualquer coisa que você falar sobre o espiritismo, ela te fala: pega o livro tal, na página tal. É impressionante. Só que eu cheguei recentemente na casa dela, que agora ela renovou votos, 38 anos depois, agora, 2 semanas. E ela estava abatida e triste. Tem pontos roxos pela casa, em vários lugares. Pintou vasos, pintou tudo. Minha irmã adorava roxa. Aí ela ganhou uma planta e ela era roxa. E ela ficou muito triste com aquela planta, porque ela lembrou da minha irmã. Mas a casa está inteira roxa. Ela não percebeu que a casa está inteira roxa. E ela está triste. Ela dorme a tarde inteira, além dos afazeres da casa. E ela está triste. Aí eu falei: mamãe, a senhora está bem? Estou ótima, minha filha. Como que está a superação da situação da Glaucia? Ah, está ótima. Eu sou espírita, o espírita não acredita na morte. Eu falei: oi? Não acredito na morte, mas é humano. Está sentindo e não percebe? Está triste? Está com o pé dentro da depressão. E aí, como que a gente vai ajudar? Como que a gente vai guiar uma pessoa que na verdade é a minha mentora?
Mas eu percebi, e agora ela é leve. Ela está triste, profundamente triste, assim como eu também fiquei. Um pedaço dentro de mim escureceu para sempre. Quando minha irmã fechou os olhos, e quando eu acompanhei por 3 anos elas em consultas e tudo, e vi ela definhando até o desencarne, um pedaço de mim escureceu para sempre. Um pedaço humano. Mas a vida continua. Uma nova vida vem vindo. A gente não pode paralisar o tempo e deixar que o que parece ser maior, porque ele só parece que é maior. A vida continua para todo mundo, independente de situação, independente de dificuldade. Como, por exemplo, um vício. Eu tenho vários vícios. Graças a Deus não tenho do cigarro, que diz que é muito difícil de gente tirar. Mas eu estou impressionado como as mulheres estão fumando. Hoje, 10% da população mulher eu vi? Não vamos falar em número, que eu vou falar besteira porque eu não lembro. Mas é uma população muito grande de mulheres fumando. Por quê? Por causa de excesso de serviço, por causa de excesso de cuidar de casa, de marido, de tudo. A mulher abraçou o mundo. Será que é esse o caminho? Será que a gente não tem que dividir as coisas? A minha funcionária lá em casa lava roupa para 19 pessoas. Faz diária no prédio de manhã, diária no outro prédio à tarde. E uma vez na semana, 3 vezes na semana, ela vai na casa de 3 pessoas. Uma delas sou eu. E o marido não faz nada. Fica o dia inteiro sentado na varanda. Não faz nada. Nada. E eu vou lá, antigamente levava a roupa, faz 10 anos que ela trabalha comigo, eu levava a roupa, ele não se dava o trabalho de vir no portão buscar. Ele falava, entra e coloca aqui, ó. Aí eu chego na minha casa, ela está lá na sua casa. Claro. Ela trouxe todo mundo para ela, toda a carga para ela. Por quê? Por que não dividir? Assim, vice-versa os homens. Amar é também impor a responsabilidade. Acabei de estar com a esposa no carro e um tio falou assim, perdoei a dívida de tantos R$1.000 do meu irmão. Lindo, maravilhoso. Mas continuo ensinando ele a ser responsável e dever com os outros, ele deve com um monte de gente. Será que é o caminho? Até para amar a gente tem que tomar cuidado. Porque o que a gente faz achando que é pro bem, não ajuda muito. Não ajuda muito. Teve aquele caso lá, naquela rodovia, que o menino estava dirigindo um veículo lá, e por um excesso de velocidade, e enfim, de algumas coisas, ele foi lá, atropelou e matou o filho da Cícera Guimarães. Quem lembra disso? Logo após a polícia prender o rapaz, o que o pai fez? Correu, foi lá e deu R$10.000 para o policial para evitar o problema do filho. Ele criou um problema ou ele salvou um problema? Ele criou um problema. Meu pai sempre me disse, desde criança, se um dia você for preso, vai dormir na cadeia, porque eu não vou tirar de lá. Eu era moleque, arteiro já no trem. Eu fui o James. Pode pensar do moleque que de bonzinho não tem nada. E ele dizia que eu ia pagar com meus filhos, então, a partir de 10 de março eu vou descobrir se vou. Só não vou porque cada um tem sua história, né? Não tem essa história de ligar e de... Isso é tudo crendice. Cada um passa pelo que tem que passar. Me veio aqui, minha mulher fala toda hora, ela sente uma dor, meu Deus, está tudo bem, será? Eu falei, Marcelinho, para, meu bem. Se tiver que acontecer, pode nascer perfeito. Dá um ano, fica imperfeito. Se tiver que morrer, pode. Se tiver que desencarnar, morre. A história que esse ser trouxer vai acontecer, querida. Você já tem consciência disso, para. Qualquer coisinha, para. Para. Não adianta, a gente não foge do que a gente tem que passar. Eu estou aqui agora, mas se eu não tiver que estar na próxima segunda, eu não vou estar. Pode blindar, pode chamar SWAT, pode fazer o que for, não vou estar. E eu me perdi onde eu estava antes disso. Tá vendo como a gente tinha perspectiva? Onde eu estava antes disso? O moleque arteiro, muito bem. Arteiro. E aí o pai dizia, se você for preso, eu não vou tirar da cadeia, você vai dormir na cadeia. E eu tinha 15 anos, tinha uma namoradinha, meus pais já tinham se separado. E a minha mãe pegou e falou assim, mãe, deixa por favor eu levar a minha mocinha lá de carro na casa dela. E era simples, era uma rua, 8 quadras, ia, dava a volta, voltava por 8 aqui e acabou.
Ela falou, ó, você vai cortar e volta ao portal, eu vou te dar um voto de confiança. O primeiro voto de confiança eu já desandei tudo. Cheguei na casa dela e desviei, fui passar lá embaixo, onde eu sabia que tinha uma baladinha. E na hora que eu fui passar na baladinha, a polícia me deu. Aí ligou pro pai. Meu pai é um cara influente da cidade, filho do fundador da cidade, médico pioneiro, potência de uma missão. Eu digo isso não ironizando, mas brincando, porque todos nós somos falíveis, né? Ninguém é melhor que ninguém. E aí, na hora que o policial soube que era meu pai, falou, só vou ligar por formalidade pro seu pai, tá? Só mão no telefone, tá aí, então tá bom, amanhã eu passo aí, um abraço, tudo. Desligou o telefone da sua mãe. Gente, eu tô com 37 anos completo. Até os 30, eu tinha raiva dele. Juro. A gente tem que ser franco, se a gente não for franco, a gente não amadurece. Tinha raiva, falava, como é meu pai, me largou. Mas me ensinou, gente, que se fizer vai responder. Está aqui, ó, é o primeiro. Criaturas eternas e irresponsáveis. Me ensinou que eu vou ter que responder. Assim como a vida está nos ensinando que nós vamos ter que responder. E o Espiritismo ensina isso para a gente o tempo inteiro. E é por isso que muitas vezes a gente não gosta do Espiritismo. Tem gente que não pode nem ouvir falar. As pessoas não têm medo do Espírito. Acreditem, eu tenho essa convicção. Elas não têm medo do Espírito, ou da macumba, ou do qualquer coisa. Elas têm medo da responsabilidade. Porque o Espiritismo é tão claro. E ele te vincula numa responsabilidade tão grande que você não quer. Intuitivamente, você não quer. Entenderam? Porque a pessoa sequer sabe da responsabilidade. Intuitiva não, perdão, inconscientemente, essa é a palavra. Ela não quer. A gente começa a ler um livro, né? Vamos lá, chegamos na sala de aula, começa a ler o livro, tal, dá 10 minutos, já quer dormir. Por quê? Porque o próprio ser, inconscientemente, ele não quer o aprendizado. Alguns querem, a maioria não quer. Se eu li num livro, não me lembro o nome, mas faz muito tempo. Então, o espírito, ele gosta da situação que ele está, assim como nós, seres humanos, gostamos de como está. Peraí, o problema é lá em Brasília, não é comigo. O problema é ali no vizinho. Fica quieto, senão descobre que a gente pode ajudar. É verdade. A gente está tranquilo ali no nosso mundo. A gente só começa a querer reagir a hora que chega de novo. E o Espiritismo, ele vem e fala. Vai estar logo aqui, eu acho que é o próximo. Não é o próximo, mas eu já vou falar que vem. Lei de causa e efeito. Se você fizer, você vai ter que responder. Eu não gosto da palavra pagar, mas vai ter que responder. Toda ação tem uma reação. A omissão também. E é por isso que o Espiritismo incomoda. A mim muito mais. Por quê? Porque vocês sabem quanto sábado parece brincadeira. Eu assumi um trabalho na casa faz 6 anos, a Lúcia falou, com umas reflexões assim. No sábado, todo sábado tem. Na hora que é o meu dia, parece que, tudo bem, o que você vai fazer agora, 2 horas? Estamos aqui em casa, tem uma piscininha, um churrasquinho, uma cervejinha. Brincadeira comigo, justamente no dia que eu tenho que trabalhar. E tem que ir. Tem que ir. Por quê? Porque senão eu vou ter que responder pela omissão. Porque eu não tenho uma faculdade, eu tenho o dever de fazer. Lá no início, nós falamos isso. E é delicado. E é delicado mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai se responsabilizando e vai se comprometendo. E é assim mesmo. É assim mesmo. A gente assume a responsabilidade de ter um filho, como eu estava dizendo há pouco. Porque é nós que assumimos. Nós assumimos a responsabilidade e eles pedem para mim, mas a gente que pede não. Tem que dar o melhor. Tem que dar os pulos, que nem diz o pessoal aí na rua, né? No dito popular. Porque senão a gente vai ficando. E aí a coisa vai desarmonizando. E a coisa desarmoniza não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Voltando no que eu falava da minha irmã, o primeiro dia que eu estava numa palestra, então eu falei, graças a Deus que ela teve câncer, nossa, eu quase apanhei. Quase apanhei. E uma mulher que se levantou comigo, falou, levantou e saiu. Depois eu fui explicar.
quando ela começou a querer entender. Por que é graças a Deus, gente? Porque a dor, ela nada mais é do que uma forma de despertar, de trazer, de chamar, para acordar. Alô, acorda! Está se comprometendo. Tem casos que é tão intenso que a divindade vem e fala assim, ó, vou parar tua jornada porque você vai se comprometer cada vez mais, vem para cá. Vai embora. Tem outros que não, né? Não sei vocês, mas eu chorei, irmão. A morte daquele ator, para mim, foi como uma punhalada. Não conheço, não tive perto, não nada. Mas eu senti uma tristeza profunda com a morte, na hora que eu descobri que aquele cara tinha morrido. Eu chorei de verdade, me arrepiei e chorei. A princípio eu não queria acreditar, porque a gente quer negar, né? A princípio a gente quer negar. Aí, os não espíritas se perguntam, pô, mas se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, se Deus é maravilhoso, se Deus... por que uma pessoa boa daquela morre e aqui vive? Exatamente pela condição do estado de cada um. Pode ser por uma expiação, nós não sabemos. Será que um afogamento está ligado ao nada? Será que um acidente de carro está ligado ao nada? Óbvio que não, gente. O conhecimento traz isso para a gente. Não sei o caso dele, eu estou lá, não estou aqui falando, mediunizando, nem nada. Só estou dizendo que pode ser um momento ou uma vivência até o exato momento em que ele precisava viver, talvez por um comprometimento numa outra vida, até mesmo com um afogamento, um suicídio, não sei. Eu tinha um vizinho que morreu de paraquedas, e era um menino maravilhoso, só que abusava do excesso de técnica, e morreu de paraquedas, e o pai, totalmente católico, foi muito difícil para eles, até que uma mulher entregou uma cartinha para eles, e eles questionaram aquela cartinha e falou assim, meu Deus, será que meu filho está vivo? Nós vamos ver aqui na frente, eu estou me antecipando, mas enfim. Que ele pegou e falou assim, peraí, vou lá conhecer o Chico Xavier, tinha na horinha. Só que chegou lá e ficou na fila, no meio de galinha, no meio de porco, tinha que esperar. Ninguém melhor que ninguém. Na hora da dificuldade, não importa se é rico ou se é pobre. Não faz diferença se tem avião, se tem carro, se tem bicicleta, se tem carroça. Na hora que, assim, tem diferença para o hospital, né? A gente sabe, ainda, logo não vai ter mais. Nos próximos 10, 15 anos vai mudar completamente a situação da saúde no mundo. Aí ele chegou lá e o Chico Xavier, a coisa mais linda do mundo. E no relato ele falava, pai, eu havia suicidado em tal idade, faltava naquele momento reencarnatório a exata idade com que eu vivi e faleci e desencarnei. Então eu nada mais fiz do que expiei. Pronto, acabou, o homem passou a viver normal. Por quê? Por causa do conhecimento. Eu vou ler uma frase logo aqui mais, que ele faz exatamente isso, do conhecimento, que o fato do Espiritismo trazer essa comunicação com o ente querido, claro que nem sempre, às vezes nós não temos o merecimento para tal, ele nos consola, ou no mínimo ele traz um sentimento de consolo mesmo, de tudo bem, calma, existe um porquê, não é do nada. Entenderam? Um outro ponto interessantíssimo, separado aqui com carinho para vocês, é que o Espiritismo liberta a mente dos tabus em matéria de crença religiosa. E o tabu é interessante, a Lúcia falou agora aqui por uma... Por que você foi dar 3 pulinhos? A gente tem alguns tabuzinhos mesmo na cabeça, né? Uma brincadeira, eu tinha que usar exemplo aí, mas é um bem, né? Não estou expondo em nada. Mas é assim mesmo. Vocês sabem que há pouco tempo, há uns anos para cá, eu comecei a querer uma imagem de Jesus, que ela estivesse sempre comigo. Até comprei uma para minha esposa, justamente no momento em que ela teve uma doença muito grave e quase morreu, endocardite. E já fica aqui a dica, gente: dor de dente, inflamação de garganta é séria, não é brinquedo. Garganta inflamou, tem duas possibilidades: bacteriana ou a inflamatória, lá de inflamação, a IT da vida. A bacteriana é perigosíssima, tem que ser tratada com muita seriedade. Por quê?
Porque a bactéria desce e pode prejudicar os órgãos superiores ali, inclusive o coração. Ela se instaura lá na válvula, come a válvula e na hora que a pessoa descobre, ela está morrendo. No caso da minha esposa, graças a Deus, a gente descobriu um pouquinho antes. E graças a Deus deu tempo de abrir e dar solução na situação aí. Por quê? Porque havia merecimento. Porque se não houvesse, tinha martírio. Não existe injustiça. Sempre existe justiça. Sempre passamos pelo que temos que passar. Isso a gente tem que ter a plena consciência. A partir do momento que você passa por isso, você passa melhor pela coisa. Você está lá no hospital, o braço fraturado, cheio de pino e tal, porque você caiu no moto, lá se machucou, não tem nenhum problema. Está sofrendo, está doendo. Só que, pô, você tem que passar por aquilo ali, não tem um acompanhante. Aí você vai ficar reclamando a noite inteira que está doendo. Foi eu que fiz isso, tá? Chegou 11 horas da noite, eu já não aguentava mais de dor. Minha mulher estava em cima de mim assim, caindo. Eu, ai, quando o travesseiro porque eu não podia mexer, né? Aí ela vinha e mudava para cá, e vinha e mudava para lá, e vinha e mudava para cá. Assim eu fiz com ela por horas. Até uma hora que eu percebi que ela dormia em pé assim, e eu falei assim, agora eu estou errado, tem que aguentar esse negócio aqui, foi eu que passei, ou lá atrás ou aqui. Eu fiz algum motivo que eu estava sentindo isso, então para. Depois eu fui descobrir lá no centro, por meio de uma comunicação mediúnica, uma pessoa se apresentou e disse que eu estive no Alasca e que estava com 3 amigos e que um deles eu deixei fraturado lá, congelando no gelo. Odeio gelo, eu odeio montanha, porque eu não sei, mas as coisas se encaixam. É feio, tem que fugir. Então, pô, percebe, o Espiritismo me ensinou a lei de causa e efeito. Eu estou lá sofrendo. Eu consigo saber que foi por causa do Alasca? Não, eu não sei, mas eu sei porque eu dei causa. Então, se eu dei causa, fica quieto e aguenta. É a mesma coisa que o Emmanuel lá com o Chico Xavier no avião, né? Quem lembra? Ah, tô com medo, é cara, te aceita, pô. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade aí. Claro que não é fácil assim, como estalarzinho de dedos, né, gente? Mas buscar aos pouquinhos, como nessa mensagem diz, a enobrecer e trazer esses ensinamentos aí para o dia a dia. Então, a morte legal é a questão do desencarne, né? Não existe a morte, desencarnar. Todo mundo, para onde será que eu vou? Como será que é? Não importa. A gente só tem conhecimento na medida em que a gente pode compreender. E eu achei isso fantástico para entender o que é Deus. Quem gosta de fuçar, vamos dizer assim, né, no linguagem bem coloquial, ele quer saber o porquê das coisas. Aí chegou uma época que eu comecei a ver um monte de gente discutir quem que é Deus, né? Eu vou descobrir quem que é Deus. Aí vai ler, cada vez pior, quase que louco. Eu estava lá na frente da faculdade esperando minha mulher sair, abri o livro dos Espíritos, nunca tinha lido o introito, né, a introdução, sempre li o resto. Abri na intuição, está escrito assim, de uma forma bem simples. Se você não tem capacidade de entender o que é Deus, limite-se a acreditar e a viver em Deus. Porque não faz parte da humanidade ainda entender o que é Deus. Espera a coisa acontecer gradativamente. Aos pouquinhos, como eu disse agora há pouco, conforme for acontecendo as reencarnações, nós formos migrando para planetas de regeneração e felizes, nós vamos ter a capacidade de compreender o que é Deus. Aí sim nós vamos entender o que é Deus. Parei, acabou, está tudo bem, obrigado. Só que Deus, assim, aos pouquinhos, conforme vai impregnando na gente, a gente realmente sente. A gente sente de verdade. Eu não sei se o que eu sinto é Deus, mas eu sinto os benfeitores. Os benfeitores devem ser Deus. Por que eu digo que eu sinto? Eu não sei explicar. É como se uma voz sempre falasse comigo, um sentido sempre falasse comigo, mesmo que intuitivamente, às vezes no sonho. Antigamente, quando eu era criança, eu estou vendo um rapazinho, eu morria de medo daquela idade, porque eu sonhava, as coisas elas aconteciam. Eu ficava desesperado. Porque às vezes eu via lá 5 anos, 10 anos, 20 anos na frente. Às vezes eu estava conversando com uma pessoa ali e ela estava reclamando de um problema, aí eu já começava a ver, meu Deus, mas é que o cara, fulano, fez isso, fez aquilo, tal, e por isso que está passando por isso, e como que eu resolvo esse problema? Não resolvo. Você deixa mensagens no ar, e se a pessoa puder e quiser captar, ela capta e transforma. Porque é ela que vai transformar, não sou eu. Eu vejo um equívoco muito grande em muitas pessoas, que elas acham que elas podem mudar pessoas, e nós não podemos mudar pessoas. Nós só podemos mudar a nós mesmos.
As pessoas nós podemos auxiliar. Por favor, não acredite em conselho. Se o conselho fosse bom, mentira. A gente pode auxiliar. Auxiliar como? Dando as ferramentas. Ninguém passa o que a pessoa tem que passar. Principalmente os pais. Ai, tadinho do meu filho, se eu pudesse eu estava indo no lugar dele. Não faz isso, nem fala isso para ele. Fala o contrário, filhão. Força aí. Fé em Deus, vai dar certo. E se não der, também é vontade de Deus. É algum sentido, vontade de Deus não, perdão. É o sentido da vida para que você está passando. E aí, a gente vai então dar ferramenta e vai tentar auxiliar ali ser informação. Mas jamais, pelo amor de Deus, querer passar o que a pessoa passa. Nem a criança, nem o pai, nem a mãe, nem o vizinho, nem o irmão. Em um momento da vida, lá sentado com a minha irmã, depois de uma sessão de quimioterapia, diretamente na coluna com uma agulha desse tamanho, coisa horrorosa, a gente foi para uma salinha para ela se recuperar daquelas dores, e eu sentado ali na cadeira, vendo ela na maca, lá quietinha, vendo ao fim, já havia conversado com a médica. Uma situação muito difícil, porque eu tive com a médica dela e eu morava aqui, ela morava em Santa Catarina, e a gente não sabia, a gente não tinha informação precisa do quão grave era a doença, se tinha cura ou se não tinha cura. Então, passado lá 1 ano e meio, eu acreditando no que meu cunhado falava e ela falava, porque ela sempre positiva, uma coisa linda. Aí eu fui na médica e falei para ela, falei, doutora Sheila, tem cura ou não tem cura? Seja muito franca comigo. Ela caiu em prantos na minha frente. Talvez pela energia, pela espiritualidade que você chegou ali também. Ela caiu em prantos. Depois me pediu desculpa. Me disse, eu sou médico, não poderia me envolver com o paciente, mas tua irmã é tão nova, é tão linda, é tão positiva, é tão querida, é tão isso. E eu tenho filhas, eu estou sofrendo. Aí eu passei a procurar palavras para tentar ajudar ela no sofrimento que ela estava sentindo. Eu tenho o dever de fazer o bem, não a faculdade. E aí a gente na conversa, ela falou assim, muito, mas não tem o que fazer. É questão de tempos. Meses, talvez dias. Então, eu ia com ela para aquelas consultas, para que ela, as consultas para o tratamento, que era obsoleto. Aí a gente começa a entrar em crise. Mas, para Deus tudo pode. Pode realmente. Quando existe na linha do ser, a possibilidade da cura existe realmente. Nós podemos nos curar. Somos nós que nos curamos. As pessoas não curam as outras, elas ajudam elas a se curar. Mas quem se cura é a gente. Quando a gente conserta em algum momento o perispírito, quando a gente resolve aquele problema que nós mesmos causamos, a doença vai embora. É só assim. Infelizmente o câncer, no método ocidental, ele é tratado com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E são meios de talvez conseguir resolver o problema. Mas quem resolve o problema é nós, quando identificamos o porquê que tem câncer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi um livro de presente de um rapaz que eu tenho muita consideração, o Yuri, você conhece? É um mestre oriental, uma pessoa impecável, de extrema grandeza. E ele me deu aquele livro, ele não deu um livro, ele me deu o nome do livro e mandou eu comprar. Falou, lê para a tua irmã e aproveita e aprende, que você vai precisar dele. Abri 2 olhos desse tamanho. Vou precisar dele? Alô! Li e vou reler agora. Por quê? O livro fala de coisas tão básicas, e em especial o sentimento. Remissão radical. Kelly A. Tanner é o nome da escritora. É uma americana, doutora em oncologia, e ela estudou no mundo inteiro possíveis causas de cura do câncer de forma alternativa. O que é alternativa? É não pelos métodos tradicionais, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Mas por favor, gente, a pessoa precisa sentir intensamente para largar o tratamento. Não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo apologia ao não tratamento. Só estou dizendo que ela encontrou 9 pontos incomuns entre milhares de pessoas, em 1000 pessoas, ela relacionou 9 pontos comuns. E esses 9 pontos comuns, as pessoas se curaram. As que tiveram esses 9 pontos comuns se curaram, sem os métodos ocidentais, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Só que, voltando lá no tema e terminando de falar sobre isso,
nós nos curamos por meio da identificação da causa. Quer ver, por exemplo, uma coisa que me marcou muito? Eu sempre quis ser juiz. Ah, não, tem que ser juiz, tem que ser juiz, tem que ser juiz, meu Deus, tem que ser juiz, tem que ser juiz. Minha vaidade falava de uma forma louca por trás de mim, eu não enxergava. Porque eu queria mandar em todo mundo, é óbvio. A minha palavra tinha que ser a última. Demorei outros 30 para enxergar isso. Graças a Deus sofri o suficiente para enxergar, com a ajuda dos benfeitores. E aí tive um chefe maravilhoso lá já, dentro do fórum, dentro do gabinete, como assessor de juiz, estudando um monte, quase bombando para passar no concurso. Aí veio o chefe e falou assim para mim, a vida toda, você tem uma estrela para advocacia, você tem uma estrela para advocacia. Falou 2 ou 3 vezes. Aí um belo dia ele chegou para mim e falou assim, meu filho, faz anos que você está aqui comigo, acho que chegou a hora de você ir embora. Tem que seguir o seu caminho. O olho desse tamanho, cheio de lágrimas. Tem que seguir o seu caminho. Eu falei, meu Deus, meu mundo acabou. Eu vou ser mais juiz. Aí ele falou, eu sempre te disse que você tem um dom para advocacia. E eu acho que você deve repensar toda a sua vida. E se for necessário, começar de novo. Falou chorando. O cara tem que amar demais para ter uma atitude dessa. E eu saí de lá transtornado, mas ao mesmo tempo realizado. Parecia que eu tinha pego um caminhão desse de 30 toneladas e tirado em cima de mim e jogado assim, sabe? Fiquei leve. A hora que eu fiquei leve, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou leve se eu estou triste? Não, se eu estou leve é porque eu não estou triste, eu estou feliz, mas se eu estou feliz, quer dizer que não era isso? Não, não era isso. Nesse livro eu encontrei, nesse livro de Revisão Radical, tem uma página que o cara fala que a partir do momento que ele descobriu que a vida dele não era uma sala lidando só com papéis, que a vida dele era estar lá fora, lidando com pessoas, trocando ideias, informações, ajudando pessoas a serem felizes, ele se curou do câncer. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu me livrei por causa dessa situação? E pensem bem, eu não sou nenhum bom ou nenhum ruim advogado, não é isso que eu estou pregando aqui. Só estou dizendo que eu amo as pessoas, por isso que eu estou aqui falando para você. Eu amo cada pessoa que está sentada aqui, independentemente de conhecer ou não conhecer. Se qualquer um de vocês precisar de mim, eu vou estar lá presente. Por gostar das pessoas. Então por que eu procurava papel? Eu não tinha o dom para o papel. Eu tenho o dom para as pessoas. As pessoas chegam lá e falam assim, doutor, quero divorciar, não dá mais certo. Tem 3 palavrinhas para conversar. Vamos assinar uma procuração, vamos fazer um contrato, custa X reais. Aí eu começo, mas por que chegou nessa fase? Me conta, lá, e vou indo, o advogado é o primeiro juiz da causa. Aí eu começo, daqui, de lá, já fiz alunos voltar. E os que divorciam de uma forma bem legal. Porque aí eu ligo para a mulher, eu ligo para o homem, mas não precisa disso, vamos ter calma, vem aqui, ó, tem os filhos, os filhos são fundamentais. O que eu estava fazendo dentro daquela sala, cuidando de papel? Vocês entendem? Então o livro vai fazer com que vocês percebam situações que transformam a pessoa e levam ela para o caminho certo, para então ela se livrar aí, talvez de uma doença. Porque a doença, como a gente falou um pouquinho, é o despertar. Eu tenho que enxugar um pouco aqui por causa do horário. Destaca ali o imperativo da caridade, do dever, né? Isso nós já falamos bastante. Auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e de tempo. Isso é muito legal. Porque eu acabei de dar um exemplo do trabalho. E outra questão é o tempo, gente. O tempo, ele é fundamental. Isso que nós estamos vivendo aqui, acabou. A última frase acabou. Essa palavra acabou agora. E assim tudo vai passando. A gente tem que dar muito valor em cada segundo dessa vida. E atuando realmente com atitudes nobres no sentido de se renovar. Porque senão nós vamos ficando para trás. As coisas sempre vão ficando para amanhã. Para que deixar para amanhã? Para que não façam isso com vocês? Corre atrás, seja do que for. Natal está chegando, todo Natal eu faço uma revisão de quem está bravo comigo. E eu surpreendo as pessoas. Fulano, tudo bem, mas você lembra daquilo? Pô, estou te ligando para pedir desculpa, me perdoa. O que eu posso fazer para reparar, para voltar?
ao estado de antes. Está certo que a gente brigou, se ofendeu, a gente não vai ser mais amigo, mas eu queria ter a certeza que está tudo bem. Está tudo bem com você pode me perdoar. Por que a gente vai ficar levando essas picuinhas, esses rancinhos? Isso gera doença, em especial o câncer, está lá no livro da mulher. Eu não posso contar para vocês, eu tenho que ler e disseminar ele para todo mundo, que é uma bênção aquele livro. Então a gente precisa fazer uma revisãozinha rápida e dar muito valor do tempo. Concede-lhe a natureza natural de que, se beneficiarmos ou prejudicarmos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando nós mesmos. Isso é verdade. Toda atitude, a Ângela, querida amiga, disse uma coisa uma vez na sala de palestra que eu gravei, toda hora eu penso nisso. Toda atitude benéfica que nós fazemos se transforma em milhões de pontos de luz que, emanados ao universo, se transformam em outros milhões de pontos de luz que retornam para nós mesmos. Isso é lindo. Isso é lindo e de uma amplidão, de uma capacidade infinita. Porque às vezes você está perdido num lugar, gente, é impressionante. É impressionante. Se eu estiver perdido num lugar, aparece alguém e fala assim, está tudo bem, o senhor está perdido. O carro até estraga, mas ele estraga perto da mecânica. É impressionante como as coisas acontecem por caminho do bem, quando você realmente quer que tudo corra bem. Por favor, emane milhões de pontos de luz para o universo, para esses milhões de pontos de luz voltarem para a vida de vocês. E acredite, minha vida, não estou falando aqui que minha vida é um mar de rosas. Eu passei 2 semanas com uma tristeza que eu não sei explicar para vocês. Está tudo bem. Vivo bem, moro bem, como bem, me visto bem, tenho uma mulher maravilhosa, meu filho está chegando, está tudo ótimo, por que eu estou triste? Olha, 2 semanas de uma tristeza que eu não sei explicar para vocês. Sem sentir, mediunidade falando aí, alguma coisa está acontecendo. Mas uma tristeza que eu não sei explicar para vocês. Não querendo trabalhar, querendo ficar em casa, querendo dormir o dia inteiro, né? Aí eu faço oração e falo assim, Deus, se tiver alguém precisando muito de alguma coisa, eu auxilia, socorro, vem benfeitores, faça alguma coisa por ela. Mas agora, se for um irmãozinho querendo meu mal, aí socorre ele também e desarma com ele perto de mim. Faço oração dos 2 lados. Porque, não é porque a gente fica triste agora, Deus, tira o mal de perto de mim. Às vezes tem alguém ali pedindo socorro, implorando ajuda, e você falando que ele é mal, querendo que ele vai embora. Então, toma cuidado com isso. E para finalizar, eu vou narrar, parafrasear um texto muito legal do autor desconhecido, que eu acho que vai fechar com chave de ouro essas nossas reflexões, que eu acabei suprimindo um pouquinho, mas eu acredito que a espiritualidade guiou para os mais importantes. E chama-se Folha em Branco. Conta a história de um professor e de um aluno em sala de aula, que tenho certeza que vai marcar a vida de cada um de vocês. E o professor diz assim: certo dia eu estava aplicando uma prova aos alunos. Em silêncio tentavam responder as perguntas, com uma certa ansiedade. Faltavam uns 15 minutos para o encerramento, e um aluno levantou o braço, se dirigiu a mim e disse: professor, pode me dar uma folha em branco? Levei a folha até a sua carteira e perguntei por que queria mais uma folha em branco. Ficou aflito. Meu Deus, 15 minutos, uma folha em branco? Ele respondeu: eu tentei responder as lições, as questões, rabisquei tudo, fiz uma confusão danada e queria começar outra vez. Apesar do pouco tempo que faltava, confiei no rapaz. Dei a folha em branco e fiquei torcendo por ele. Lembrei de Jesus, que deve fazer isso por nós. Aquela sua atitude causou-me simpatia. Hoje, lembrando aquele episódio simples, comecei a pensar quantas pessoas receberam uma folha em branco, que foi a vida que Deus lhes deu e até agora só tem feito rabiscos, confusões, tentativas frustradas e uma confusão danada. Acho que agora seria um bom momento para se pedir a Deus uma folha em branco, uma nova oportunidade para sermos ainda mais felizes.
Assim como tirar uma boa nota depende exclusivamente de atenção e esforço do aluno, uma boa vida também depende da atenção que dermos aos ensinamentos do professor nosso Deus, por meio dos seus instrutores, Jesus, benfeitores espirituais. Não importa qual seja a sua idade, condição financeira, religião, levante o braço, peça uma folha em branco, passe sua vida limpo. Não se preocupe em tirar 10, somos perfectíveis. Em ser o melhor, preocupe-se apenas em estar afunilados em sentimentos à simpatia do Mestre. Ele está mais interessado em quem pede ajuda, portanto, só depende de vocês. Que o Senhor nos abençoe, guarde com carinho, que a jornada terrena de cada um seja cada vez melhor, nos dê sabedoria para uma vida de conhecimento, a gerar paz e felicidade espiritual.